Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago uma pessoa que já participou comigo da Jornada da Rota de 25 horas numa entrevista fantástica, que eu tenho certeza que você assistindo, você vai concordar comigo. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje vamos mergulhar nos bastidores de quem transforma notas em emoção e ideias em grandes sucessos. O nome de Queco Brandão é sinônimo de excelência e sensibilidade artística. Com uma trajetória marcante nos bastidores e nos palcos, ele transita com maestria entre a composição que toca a alma e a produção que eleva o padrão da nossa música. Ele é compositor, arranjador, programador, vocalista, instrumentista e produtor musical, daqueles que têm uma mente criativa, pois construiu uma carreira sólida e versátil, transitando entre estilos, gerações e grandes nomes da música brasileira e internacional. Com diversos CDs lançados, Queco é um verdadeiro arquiteto da sonoridade e da cultura, um artista completo daqueles que vivem a arte em todas as suas formas. Ao longo desta conversa, vamos conhecer como começou sua jornada na música e na publicidade, quais foram as influências que moldaram seu caminho e como seu estilo evoluiu com o tempo. Também vamos explorar os bastidores de parcerias com artistas consagrados como Zizi Posse, Gal Costa e professora Lúcia Helena Galvão. Histórias marcantes, encontros inesquecíveis e experiências que ampliaram sua visão artística. Prepare-se para uma conversa rica, sensível e cheia de inspiração sobre música, carreira e propósito. Conheça agora os bastidores das grandes parcerias com Queco Brandão. Queco Brandão, seja muito bem-vindo. Cláudia, muito obrigado pelo convite carinhoso. Obrigado por mais uma vez eu estar aqui participando com você desse podcast tão incrível. E foi tão bacana o nosso primeiro encontro, né, que acabou rendendo esse segundo encontro também, né, por conta de tantas histórias que a gente tinha, enfim, para compartilhar e tal, né, e até que não deu tempo no nosso primeiro encontro, né, e acabamos combinando esse segundo encontro aqui justamente para continuar as histórias, né? Que tem muita história bacana, né? Exatamente, né? Foi um encontro de almas, né? Em que a gente conversou e você trouxe a sua carreira de uma maneira tão vibrante que a gente precisou marcar esse segundo encontro. Agradeço os seus CDs, o seu livro que eu recebi, tenho querida, coisa boa. muito. Que bom, claro que você tem me acompanhado muito no carro e isso é maravilhoso, né? Com certeza, com certeza. Fico surpresa com a qualidade do seu som, com o cuidado que você tem, né? Você construiu uma carreira sólida, versátil, mas você transita entre tantos estilos, entre tantas gerações, entre tantos nomes da música popular brasileira e internacional de uma maneira tão suave, que é muito gostoso ouvir você. Então eu tenho usado você como companhia aí para esse trânsito que muitas vezes a gente precisa ouvir para estar presente no corpo da gente, né? Com certeza, dar aquela desopilada, né? Não estressar, enfim, a música ela tem esse poder, né, de transportar a gente para um lugar mais lúdico, né, mais tranquilo, mais relaxante, né, mais revigorante, né, então acho que tudo isso faz parte. E eu achei muito bacana você ter falado dessa coisa da minha carreira transitar por tantos universos, né, e que na verdade eu sou de uma geração assim, intermediária, né? Então assim, eu peguei a finalização de toda uma etapa e a transição para uma nova etapa, então assim,
por conta disso, eu vivi muitas histórias e acompanhei muitas histórias, assim, inclusive uma evolução tecnológica da música, né? Da gente partir, sei lá, da coisa absolutamente acústica para hoje uma inteligência artificial. Então, assim, a gente realmente é um range, assim, sabe? É muito grande de acontecimentos, de mudanças, de transformações. E olha, eu vou te falar uma coisa, não é brincadeira você acompanhar, você dar conta de tudo. Eu vejo muitas pessoas até da minha geração, assim, músicos da minha geração, que não estão dando conta, sabe? Não estão acompanhando, e eles sofrem por isso, né? É muita informação, na verdade. É muita informação e você saiu de uma carreira totalmente analógica, acústica, passou aí por toda a compressão, né, dos CD, dos LPs para os CDs e hoje para o streaming. Me fala um pouquinho sobre, para quem não assistiu a primeira entrevista, rapidamente sobre a sua trajetória na música e quais foram as suas influências ao longo da sua carreira para você trazer todo esse talento que você tem hoje, reunir todo esse talento que você tem hoje. Você sabe que, na verdade, assim, tudo começou, que eu acredito, como na vida de muitos músicos, né? A gente sempre começa com uma ligação com a família, né? Principalmente quando a família apoia, e fica muito mais fácil. Então, minha família sempre foi uma família muito musical, sabe? Minha mãe ouvia ópera em casa, sabe? Meu pai ouvia, assim, vários estilos de música italiana, sabe? A música americana e música brasileira. Então, assim, sempre foi uma casa muito musical. Então, por conta disso, quando eu comecei a manifestar os primeiros, né, as primeiras... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora, mas A primeira enfim... assim, Uma vocação, exatamente, né? era essa palavra que eu queria, exatamente. A primeira vocação, nos primeiros gestos de talento e tal, a minha mãe ficou observando e ao invés de me tolir, né, ao contrário, ela me apoiou. Então vamos prestar atenção, vamos ver até onde ele vai. E assim, eu fui compondo, aí compus músicas para os meus avós, para os meus tios, para as minhas tias, era como aquela criança que estava ali precisando se manifestar tal. Claro que aí chegou num certo ponto que a coisa foi indo para uma coisa um pouquinho mais séria, né? Então, assim, aí eu comecei a participar de festivais, assim, de colégio, de condomínio, né? Aí comecei a receber premiações, então eles, que eu digo, os meus pais, eles ficaram muito ali, atentos e falaram, opa, peraí, o caminho é por aqui, não não temos dúvida de que ele é um músico e de que realmente ele vai se manifestar nesse sentido. Então eu sempre recebi um apoio desde pequenininho. Mas teve um determinado momento que meu pai, ele me chamou assim um pouco para a realidade. Ele falou, meu filho, isso nas vésperas de prestar vestibular, tal, ele falou, eu acho que você tem talento, que você tem como se dar muito bem como músico, mas num mundo onde o músico é tão pouco valorizado e tal, e principalmente num país, né, onde o músico é tão pouco valorizado, eu queria te fazer uma proposta, vamos tenta uma carreira paralela, uma coisa que pode ser não uma válvula de escape, mas assim, pode ser uma segurança para você, uma outra segurança financeira, entendeu? Além da música. No que você pensaria? Aí eu falei, pai, tem que ser alguma coisa que mexa com criatividade. E assim, para encurtar a história, eu acabei rumando para faculdade de propaganda e marketing, né? Para ter uma alternativa, né? Caso, enfim, fosse necessário, caso a música não desse conta, tal. E na faculdade eu descobri a música para publicidade, a música para televisão, a música, né, para os comerciais, a música para o cinema, e isso me encantou, isso me deixou absolutamente deslumbrado e eu falei, tá aqui, é esse o meu lugar, é isso que eu quero fazer, entendeu? É a música nesse universo aqui, é a música que mais fala no meu coração. Então foi muito interessante porque eu consegui juntar as duas coisas, né? A música e a faculdade de publicidade e tal. E aí eu fui trabalhar em produtoras de som e nessas produtoras eu acabei rumando pro mundo artístico, né? Eu acabei conhecendo daí cantores, produtores, instrumentistas, e aí eu
juntei as duas coisas e assim a minha carreira se desenhou, tramitando nesses dois universos, tanto que até hoje eu faço música para televisão, eu faço música para Record, eu faço música para o SBT, né? Então eu já fiz música para curta-metragem e junto com tudo isso eu também trabalhei com muitos artistas da música brasileira. Então a coisa caminhou de uma forma muito bacana, muito feliz. Eu tive muita sorte, sabe? Porque eu não precisei, sabe, me submeter, ter que tocar na noite, até as 4 da manhã, 5 da manhã, sendo mal pago, trocando o dia pela noite, sabe? Então, eu não tive que passar por isso. Eu não tive que passar por isso. E olha, eu me solidarizo com muitos músicos que passaram por isso e que tiveram uma vida difícil, sabe? E que, sabe, tem que sustentar a sua família. Não tem muita gente que não tem opção, né? Que tem que fazer isso. Então, eu tive muita sorte. E eu acredito que sim, porque é maravilhoso quando você tem uma carreira que você olha para tudo que você construiu e os seus pais, eles fazem muito parte disso, porque naquele momento já era um ensaio para o que você faz hoje, porque você já fazia música para os seus avós, hoje você continua fazendo música para o SBT, para a Record, para os outros músicos que vêm tocar com você, que você faz os arranjos, então já era um ensaio, isso é muito importante. E ter uma carreira permeada por satisfação como é a sua é maravilhoso, porque realmente tocar na noite, enquanto todo mundo está se divertindo, você está ali tocando profissionalmente. Exatamente. Né? Então Exatamente. você fica tenso, não é que as pessoas acham, tocar na noite é relaxar, é curtir, é beber. Não. Você está ali trabalhando e você precisa honrar esse trabalho, né? E as pessoas vão para se divertir e você está trabalhando. É realmente muito pesado quem precisa passar por isso. Eu toquei Exatamente. profissionalmente em hotéis, toquei em bares, mas por opção, porque eu realmente gostava e porque eu queria, como eu vinha do clássico, eu queria tocar popular, eu estudava na escola do Zimbo Trio, então eu queria pegar essa canja, né, de poder tocar Que mais bacana! solto. Você fez o clã! Eu fiz o clã, fiz com o Fernando Mota. O Fernando, maravilhoso, foi meu professor também. Ele é maravilhoso. Nossa, eu fiz com vários no clã, fiz com vários, né? Com o Giba, fiz com vários. Maravilhoso, né? Giba, um querido amigo. Poxa e fiz vida. com o nosso querido mestre também, né? Com o Hamilton. O Hamilton, também fiz aula com ele, fiz masterclass. Que coisa boa. A gente vivenciou, porque eles tocaram com Elis Regina há muito tempo, eles trouxeram a música popular brasileira para um outro patamar. Né? Exatamente, uma coisa muito séria, muito profissional, muito com ares de, sabe, de universidade mesmo, com ares de Berkeley, né? Na verdade, o clã era considerado a Berkeley brasileira, assim, né? Então... Exatamente. Lá a gente tinha aula, não só aula prática, mas e principalmente com banda, que isso era maravilhoso, mas poder perceber a música além das partituras, como eu vim estudando no conservatório. É claro que a interpretação ela é sempre o grande diferencial, mas ali eles nos ensinavam a ter a grande paixão pela música popular brasileira, pela bossa nova, e tocar bossa nova com um dos pais da bossa nova sempre foi maravilhoso, né? Exatamente. Eu vi muito essas jam sessions do Rubinho com o Hamilton, né? E isso era bebê da fonte, né? Totalmente. E assim, eles tinham também, paralelamente à história da escola, eles também cultuavam, assim, né, cultivavam aquela coisa dos encontros nas casas das pessoas. Então, as pessoas abriam as suas casas, né, os seus pianos lá, enfim, para reunir músicos para tocarem, né? E eu cheguei a participar de algumas reuniões e realmente olha, nós fomos privilegiados de poder passar pelo clã, entendeu? De ter o clã. Você sabe que, olha que coisa interessante. Quando eu comecei a despontar para essa coisa da música, o meu pai ele falou assim: bom, eu quero ter certeza de que você realmente tem talento. Porque às vezes nós, como familiares, somos suspeitos, né? Então ele me levou até o Rio de Janeiro.
me apresentou pro Luiz Essa, que era do Tamba Trio, né? E ele me fez tocar piano pro Luiz Essa. Nós esperamos acabar o ensaio do Tamba Trio e entramos, e o Luiz estava me esperando já. Fui pro Rio só para isso, pra você ver como realmente o meu pai... E para quem não sabe, você era de Porto Alegre, né? Sim, de Porto Alegre. Não, mas nós já morávamos em São Paulo nessa época. Que já bom, morava em mais São perto. Paulo. E o meu pai foi só para isso. Então nós entramos lá, eu toquei piano para ele, imagina, contanto que eu não estava nervoso, né, sabendo que de alguma maneira eu estava sendo avaliado. Quando eu terminei de tocar, o Luiz Essa falou assim para mim, virou para mim, falou assim: muito, muito, muito lindo o que você faz. E virou pro meu pai e falou assim: qual é a sua dúvida? Aí meu pai falou: não, a minha dúvida é se ele realmente, a tendência é, se ele realmente pode se consolidar como um músico, pode seguir a carreira. Aí o Luiz Essa virou pro meu pai e falou assim: quando nós começamos as aulas? Ah, que delícia. E o Tamba Trio era super conhecido na época também, Super! né? Aí meu pai Eles, falou desculpe te interromper, querida. Pode falar. eles estavam na mesma proporção do Zimbo Trio, né? Exatamente, exatamente. E aí o meu pai falou: Luiz, só tem um problema. Nós moramos em São Paulo. Aí ele falou: ai, botou a mão na cabeça assim, falou: que pena. Aí na mesma hora ele fez assim: não, que pena nada. Ele vai para a escola do Hamilton. Que delícia! Ele vai pro clã. Ele ligou na hora pro Hamilton, na hora ele ligou: eu estou te indicando um músico que está aqui comigo, que eu iria dar aula, mas como eles moram em São Paulo, ele vai para sua escola. E aí eu entrei no clã e comecei a estudar, enfim, e aí começou a nascer dentro de mim o músico de verdade, o profissional mesmo, né? Foi o clã, é antes e depois do clã, isso sem sombra de dúvida, né? Exatamente, né? O que você falou, eles tinham a capacidade, a habilidade de trazer o estudo da música como a Berklee, porque era realmente um estudo profundo. E todos que estudavam ali eram extremamente apaixonados, né? Sim. Quero saber como é que você define o seu estilo musical. Olha, Cláudia, você sabe que, na verdade, eu não sei se eu tenho um estilo musical definido, eu diria assim, e eu gosto disso, eu gosto de ser um cara eclético, então eu gosto de passear por todas as coisas. Então, assim, eu tenho influência da música erudita, eu tenho influência do jazz, eu tenho influência da world music, sabe? Eu tenho influência da música brasileira, do samba, da bossa nova, de tudo, a música folclórica, assim, do que for. Não importa, eu acho que assim, e principalmente na publicidade, quando a gente trabalha com música para publicidade, você tem que dominar tudo. O cara fala para você, o cara pode mandar uma campanha e dizer: olha, eu quero que a referência para essa campanha é o Iron Maiden, sabe? Ele manda e você tem que se virar nos 30 para criar uma peça com a cara do Iron Maiden, entendeu? Ou então um outro cliente, enfim, uma outra agência: olha, nós queremos, a nossa referência é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, assim, a coisa é muito, vai de A a Z mesmo. Então a publicidade, ela me trouxe isso, ela me fez tramitar por todos esses gêneros diferentes com competência, porque você não pode mandar um Iron Maiden mais ou menos, você não pode mandar uma Quinta Sinfonia mais ou menos, porque eles estão esperando nada menos, entendeu, do que a referência que eles mandaram. Então isso acabou me trazendo uma vivência muito, muito bacana, assim, muito grande para o meu universo musical, e que, assim, independentemente de qualquer coisa, né, e inevitavelmente eu acabo sendo influenciado por tudo isso, por todos esses universos que eu tive que passear de uma maneira ou de outra, né? Então eu gosto desse ecletismo, eu gosto de ser eclético. Tem muita gente que não gosta disso, mas ao contrário, eu adoro ser eclético, porque eu acho que isso só enriquece o meu universo musical, né?
E faz com que você não olhe para trás com saudosismo e fale, poxa, eu queria aquele tempo, né, em que era só acústico. Não, é isso que te empurra para frente, te movimenta para frente e faz com que o seu nome seja citado aí por grandes músicos que te procuram exatamente para isso, né? Queria saber como é que surgem essas parcerias com os grandes cantores, com os grandes músicos. É você que os procura ou são eles que te procuram? Na verdade, na época em que eu toquei com a grande maioria desses cantores mais midiáticos, assim, enfim, mais conhecidos, né? Geralmente eu fui procurado por eles, né? Então, assim, alguém indicava. Então, a Zizi, eu fui indicado por um pianista, o Luiz Avelar, que é um grande, grande arranjador, que era meu amigo. A Zizi estava morando em São Paulo na época, ela tinha acabado de se mudar para São Paulo, precisava de um pianista de São Paulo. E o Luiz me indicou, e a Zizi me ligou, e aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, muito curiosa, porque na época que a Zizi Posse me ligou, eu estava trabalhando com o Fábio Júnior. Eu tinha Uau, que acabado de delícia! entrar na banda do Fábio Júnior, e eu falei para ela, eu falei, Zizi, você não sabe como eu tô feliz, como eu tô honrado de estar recebendo uma ligação sua, mas infelizmente eu tô trabalhando com o Fábio, a gente tem aí uma agenda enorme de shows, tem coisa, tem México, tem Chile, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem várias coisas. Ela ainda brincou assim, falou, eu não sou páreo para Fábio Júnior não, porque ela tinha acabado de romper com a gravadora dela lá do Rio, veio para São Paulo, entrou para Eldorado, uma gravadora praticamente independente, para fazer um trabalho completamente diferente de tudo que ela estava fazendo, que foi Sobre Todas as Coisas, né, que é um disco antológico, tal. E eu falei com grande pesar isso pra Zizi, mas ela me mostrou, aí ela falou assim, tá bom, você não pode, mas eu tenho uma lista aqui de alguns músicos, quem você me indicaria? Ela começou a ler alguns nomes, e ela chegou no nome do Benjamin Taubkin, que é um grande pianista, maravilhoso arranjador, e eu falei, chama esse cara, você não vai mais se separar dele. Eu ainda brinquei assim. Você sabe que ela chamou o Benjamin, de fato, eles fizeram 2 ou 3 discos juntos, assim, foi um casamento ali, uma química maravilhosa, né? Agora, o mais irônico dessa história toda foi o seguinte, eu indiquei o Benjamin, ok, ela agradeceu, é vida que segue, nem 2 semanas depois, eu fui mandado embora do Fábio. Toda a banda foi desligada. Toda a banda foi desligada. O Fábio, ele fazia isso com uma certa frequência. Ele era uma pessoa instável? Bastante. E ele simplesmente, ele contratava bandas inteiras assim e de repente ele não curtia alguma coisa, ele simplesmente mandava todo mundo embora. Gente, que loucura, porque é começar um trabalho do zero de novo, e quando é um músico, já é desafiador. Agora, quando Imagina é uma banda inteira. Pois é, mandou a banda inteira embora. Na época, eu acredito que você tenha passado por isso, porque eu lembro que vários sertanejos passaram por isso. O músico de palco não era o mesmo músico de estúdio, é isso? Não, exatamente isso. E o que aconteceu? Quando ele mandou a banda embora, claro, ele fez a coisa direita, né, assim, dentro dos trâmites legais, ele indenizou, fez uma proposta, gente, então eu indenizo vocês, pelo menos pelo número de shows que ia ter, que já estavam agendados, enfim. Aí eu liguei pra Zizi e falei, claro, Zizi, né? Eu só tô te ligando pra dizer que eu tô desempregado. Ela se matou de dar risada. Ela falou assim, ai meu Deus. Ela falou, mas agora eu tô com o Benjamin, eu tô adorando. Eu falei, não, eu não tô falando de você mandar o Benjamin embora, ao contrário. Eu só tô querendo te dizer que eu tô desempregado, tá? Se qualquer coisa que precisar, só me ligar. Mas você fez trabalhos com ela, né? Já vi vários Muito tempo depois, aí uns bons anos depois, eu fui chamado de novo para fazer o projeto italiano, para entrar no Per Amore. Nossa, aí, maravilhoso. Eu estava trabalhando com outra banda, mas quem disse que eu neguei? Claro que não.
Não, até porque o trem não passa 2 vezes na mesma porta, né? Não, E esse é um trem imenso. exatamente. E esse passou 2 vezes. Então a segunda vez eu falei, o quê? De jeito nenhum. Eu estava trabalhando com o João Marcelo Boscoli, com a banda dele, que se chamava Sweet Combo, que tinha o Simoninha, o Marcelo Lima, filho da Laide Costa, tinha o Pedro, o Mariano, irmão do João, né, filho da Elisa, o próprio João. Era uma banda muito legal, mas eles estavam todos começando. Eu era ali o mais profissional, assim. Tanto que às vezes nós fazíamos shows, eles juntavam todos os cachês, o dinheiro deles todos para me pagar, porque eles não tinham o suficiente para, né, para me segurar na banda. Então, para me segurar, às vezes eles abriam mão do cachê deles só para me pagar. Mas essa oportunidade que pintou com a Zizi, eu não deixei passar a segunda vez, não. Eu falei, não, de jeito nenhum, agora eu vou aceitar. E eu aceitei e eu fiquei com a Zizi, praticamente até agora, porque eu ainda toco com a Zizi, ainda faço Isso faz trabalhos 10 com ela. anos já, né? Foi em 98, isso. Nossa, muito mais, meu Deus, que loucura, como passa o tempo. Muito mais. É impressionante, impressionante. E nesse Então, meio tempo eu faz quase trabalhei com muitos outros artistas, porque assim, teve uma época, nesse ínterim aí da primeira vez que não deu certo com a Zizi e do projeto italiano, eu trabalhei com a Roberta Miranda, né, trabalhei com o Toquinho, trabalhei com a Leila Pinheiro, aí pintou Gal, Jane só do Bock, nomes enfim, e um músicos monte de maravilhosos, gente né? muito legal, Virgínia Rodrigues, enfim, muita gente bacana. Eu tive muitas boas experiências. E detalhe, viu, Cláudia? Eu nunca abri mão da publicidade. Então, tudo isso era junto com a publicidade. Então, às vezes, eu estava em São Luís fazendo show, sei lá, mesmo com a Zizi, que fosse. Me ligavam da produtora, Queco, voltou a trilha tal. Eu falei, gente, mas eu tô em São Luís fazendo show com a Zizi. Pelo amor de Deus, porque não sei o quê, porque o cliente precisa refazer. Aí, às vezes, eu chegava de viagem, eu ia do aeroporto, de mala, eu ia direto para a produtora, eu nem voltava para minha casa. Só para você ter uma ideia. Nossa, isso é uma loucura, porque é uma vida extremamente agitada, né? Mas é muito legal você não ter, não abrir mão daquilo que você faz, porque uma coisa vai puxando a outra e vai abrindo cada vez mais caminhos novos, né? Principalmente publicidade, né? Mas, Cláudia, eu vou te falar uma coisa, assim, só para completar a minha ideia, uma coisa que talvez você fique até chocado com o que eu vou dizer. Trabalhar com artista sempre foi extremamente prazeroso, porém nunca foi rentável. Dava para pagar as contas, não dava para guardar dinheiro. Então, o que me trouxe respaldo financeiro, segurança financeira, o que eu pude construir um patrimônio, ter a minha casa, ter o meu carro, ter o meu piano, né? Tudo isso só foi possível por conta da publicidade, da televisão, sabe? Não acompanhar artista não me deu esse respaldo. E que loucura, né? Porque a gente precisa, como músico, precisa estudar muito, se dedicar demais, né, ao que você está fazendo, e principalmente você como arranjador, né? Precisa estudar, precisa conhecer o estilo musical, conhecer o tipo de pessoa com quem você está lidando, porque tem mais um agravante, né? Quando você trabalha com pessoas que são tão grandes como músicos como eles, reconhecidos mundialmente, também tem a questão do ego, da vaidade, né? Então, eu acredito que seja até mais desafiador trabalhar com eles, porque às vezes para você colocar uma ideia, você tem que pisar em ovos, né? Ou com você foi diferente? Não, é extremamente difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, você tem sempre que se colocar no lugar de um serviçal mesmo. Você está ali a serviço daquela voz, a serviço daquele estilo, a serviço daquele panorama musical que cada um tem o seu, né? E eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que isso é que é legal. O músico acompanhante, o arranjador acompanhante, enfim, ele tem que estar a serviço ali do artista
né, a que ele está, enfim, vinculado naquele momento. E tá tudo certo. E hoje, por exemplo, só que paralelamente a isso, eu fui falar de hoje, mas na verdade já vem de bastante tempo. O meu cavalinho, o cavalinho correndo ali do lado da minha carreira, ele nunca parou de correr, ele sempre foi correndo na paralela. Então eu fui lançando meus projetos, eu fui fazendo minhas coisas, independentemente de estar acompanhando o artista, independentemente de estar fazendo música para publicidade, independentemente de estar fazendo música para televisão, o meu cavalinho nunca deixou de correr ali na lateral ali, sabe? As pessoas pensavam que não estava acontecendo nada, mas estava sim. Eu estava lançando meus discos, eu estava fazendo os meus projetos. Então, assim, o que aconteceu também foi que eu parei de sofrer quando voltava uma trilha minha, que era uma trilha minha, era rejeitada. Nossa, as primeiras vezes era um desespero. Ah, voltou sua trilha. Ai, meu Deus, não acredito. Esses caras não entendem nada de música. Esses publicitários não entendem nada. Porque eu fiz tudo perfeito, porque não sei o quê, porque tá linda a música. Então, assim, e eu sofri, era um sofrimento, assim, era uma coisa. Só que quando eu comecei a gravar os meus projetos, fazer as minhas coisas, desaguar as minhas ideias para as melhores coisas, né? Pérolas aos poucos e não aos porcos, né? Aí eu comecei a entender que eu tinha que na publicidade fazer aquilo que eles queriam, que eles precisavam, não aquilo que eu achava que eles precisavam, né? Então isso foi muito legal porque eu comecei a parar de sofrer. Ah, voltou uma trilha? Não tem problema. O que é que você quer? Ah, não, eu quero isso, isso. Não tem problema, vou fazer exatamente o que você quer. Então eu não ficava mais gastando os meus neurônios, né, e o meu talento com essas coisas efêmeras. Uma campanha de publicidade que vai vender uma margarina. Tudo bem, a música está a serviço de vender uma margarina, ok. Daqui a pouco ela não vai, ninguém mais nem vai lembrar que essa música existiu, entendeu? E ela vendeu lá os milhares, milhões de margarinas que precisava vender. Agora, a minha música, aquela que eu coloco os meus projetos, aquela que eu faço para os artistas que eu estou acompanhando, isso são pérolas, isso são coisas que vão ficar eternamente, você vai morrer, gerações e gerações e gerações vão ouvir isso. Então, por isso que eu sou tão cuidadoso com o meu trabalho, porque eu sei que isso vai vir, isso é um legado para gerações futuras. Então, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou, sabe, fazer de qualquer jeito, assim, mandar simplesmente para tirar da frente, não. Eu prefiro não trabalhar com alguém que quer que eu faça rápido, fácil e sabe, é pra já, toque de caixa. Não quero, entendeu? De jeito nenhum. Pra mim, música é sagrado. E ponto final. E tem uma questão que você trouxe aí que é extremamente importante. A partir do momento que você tira a vaidade do trabalho, como você fez, né? Que você passa a olhar como mais um trabalho, tá tudo certo, né? Porque você precisa entregar exatamente o que eles querem. Então, é a partir do momento em que a gente evolui na carreira, que a gente cresce, e isso é extremamente importante porque você dividiu o palco com músicos de grandes nomes, né? Eu quero que você eu quero trazer aqui uma experiência internacional que você teve, que foi com a Yoko Ono. Sim. Quero saber como é que essa experiência impactou a sua visão artística, como é que foi trabalhar com ela, o que você fez para ela, porque ela também é uma pessoa difícil de se lidar, né? Extremamente difícil. Na verdade, a minha experiência com a Yoko, ela foi assim. Um amigo meu, um grande pianista chamado Lelo Nazário, um grande pianista, mesmo, gênio. Eu coloco ele na categoria dos gênios. Ele foi indicado para trabalhar com a Yoko, para fazer essa passagem dela por São Paulo, pelo Brasil, né? Ela estava fazendo a instalação artística dela, né? É instalação que fala ou uma instalação artística, né? Instalação, vernissage, mas acho que foi uma intervenção que ela fez na época. Isso, porque né? tinha a parte tinha a parte das obras que ficavam expostas, por isso que eu falei de instalação, né? E depois isso continuava no palco, né? Essa performance dela, ela ia para o palco e tudo fazia parte do mesmo evento. O Lelo
muito sabiamente, ele saiu fora e me passou. E obviamente que quando ele ligou e falou, olha, tem um trabalho para fazer que eu não vou poder fazer, e eu queria saber se te interessa, com a Yoko Ono. Eu falei, quem? Yoko Ono? Mas, claro, como assim? Você tá brincando que eu vou tocar com a viúva do John Lennon? Então foi aquela coisa assim, cara, eu falei, meu Deus, que privilégio, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Nossa, criei uma expectativa, foi maravilhoso. Mas aí eu me defrontei com uma artista plástica que também quer cantar, mas assim, o canto para ela não é a coisa mais importante, não é cantar. Para ela cantar é mais uma coisa, além de todas as outras que ela faz. Estão todas assim, no mesmo peso, na mesma medida. Então, assim, ela praticamente ela não cantava, ela gritava, ela fazia, era totalmente performático, assim, não era música, era uma manifestação, né? E eu levei um susto com aquilo, porque a primeira vez quando eu recebi os CDs para tirar as músicas, eu percebi que musicalmente era muito pobre. Eu não estou falando nem em questão de arranjo, eu estou falando em questão harmônica. Era tudo muito básico, muito, muito, muito básico. E eu tentei colocar algumas coisas diferentes, eu tentei deixar harmonicamente o trabalho mais rico. E no ensaio, quando eu comecei a tocar, ela parou tudo assim, ela veio na minha direção, ela pegou a minha mão, pegou meu dedo assim, levantou 1, 2 e 3. E virou a minha mão no teclado e fez assim, ó, que era para eu tocar o pé de galinha, para não botar nenhuma nota a mais, nenhuma nota a menos. Para quem não sabe o que é pé de galinha, explica. Pé de galinha é o acorde mais básico que tem de quando a gente começa a aprender piano, que é a tríade, que pode ser maior ou menor, enfim, que é literalmente o dó, o mi e o sol do piano. A tônica, então era terça isso e a que eu quinta. tinha, e a tônica, terça e a quinta. Era o que eu tinha que tocar. Sabe por que eu li muito na mídia sobre isso, porque as pessoas ficaram entusiasmadas quando ela veio para o Brasil, mas quando ela chegou aqui era bem diferente do que ela pregava, né? Como ela estava acostumada com o som dos Beatles, né? Que tinha músicas que tem 3 acordes só, né? Então era tudo muito mais simples naquela época em que ela estava acostumada com a música dos Beatles. O que ela queria reproduzir, era exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ela vem do rock and roll, né? Ela é uma roqueira nata, ela vem dessa escola, desse universo, né? Agora, a questão dela é que é o seguinte, ela não cantava. Ela gritava, ela sussurrava, ela era performático. Então a música, na verdade, não podia atrapalhar ela. Então eu tinha que ficar fazendo tan 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 Caminha tan 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 tan. Não, mesmo acorde, sem mudar a música inteira. Era o mesmo acorde, enquanto ela fazia. Ficava gritando, berrando, sussurrando. Aquilo era um manifesto, sabe? Era uma coisa realmente mais teatral, mais performática e muito menos musical. Então foi uma decepção enorme. Com ela? Não fui porque eu tinha me comprometido. No início eu falei, né, quando ela veio me corrigir, eu falei, mas eu tô tentando fazer o meu melhor, eu tô tentando melhorar essa harmonia, eu tô tentando deixar a harmonia mais rica. Ela falou, não, mas não é aí, ela era bastante autoritária, tá? Ela falou, não é isso que eu quero. Ela falou pra mim exatamente isso. Eu não quero isso. Eu quero que você toque o pé de galinha. Eu falei, tá bom, ok. Aí eu tive que partir para aquela coisa péssima, que é assim, vai me pagar? Então eu vou fazer o que você quer. E é horrível quando você estabelece essa relação com a pessoa, porque é horrível, eu não gosto, eu tenho horror disso. Para mim é a música que tem que unir, para mim o dinheiro é uma boa consequência de uma união musical saudável, né? E foi justamente o contrário.
né? Eu tive que priorizar o dinheiro para me submeter àquilo que para mim foi um sacrifício. É um imenso sacrifício tocar o mesmo acorde que provavelmente eu devo ter tocado umas 1.200 vezes numa música inteira, enquanto a mulher grita, 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 isso no Teatro Municipal. Então você vê, quer dizer, dois amigos meus foram me assistir, eles falaram para mim que eu tava com tanta vergonha, tava tão estampado no meu rosto que eu tava com vergonha, que parecia que eu queria me esconder embaixo do teclado. Eu acredito, porque é uma situação inóspita, né? Completamente inóspita, Cláudia. Então, assim, se perguntar, foi legal? Foi engraçado. Assim, foi sui generis, entendeu? Musicalmente, não me acrescentou absolutamente nada. Agora, tem uma coisa que aconteceu no meio do show, que essa eu preciso te contar. Ela, além de tudo, era imprevisível. Então, assim, ela saiu para trocar de roupa. Tinha uma troca de roupa. Aliás, tinham várias trocas de roupas. Mas ela saiu para trocar de roupa. Ok. Teatro Municipal, lotado. Nós parados, esperando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu falei, a mulher morreu, ela teve um infarto, aconteceu alguma coisa. Aí eu comecei, todo mundo começou a ficar angustiado, começou aquele buchicho na plateia. Cláudia, daqui a pouco, entra no palco, sabe saco de entulho, que você põe entulho dentro? De obra, sabe aqueles sacos de entulho? Sim, entrou um saco de entulho se arrastando. Eu olhei e falei, gente, eu tive um ataque de riso. Que diabo é isso? O que tá acontecendo? Aí era ela dentro do saco? Era ela dentro do saco de entulho. Aí, para não ficar aquele silêncio, eu puxei uns sons loucos no teclado, comecei a fazer uns efeitos, uns sons malucos assim, e a galera da percussão começou a fazer uns sons doidos, porque a gente começou a fazer ali, a musicar a performance dela, que não estava combinada. Ela entrou se arrastando dentro do saco de entulho. Depois do final do show, eu soube que ela colocou umas 15 roupas e não gostou de nada. Aí ela olhou num canto, viu um saco de entulho de uma obra, que estava tendo obras no Teatro Municipal. E ela falou assim, é aquilo que eu quero. Gente, eu não acredito. Até que ponto, né? Isso é arte. A gente precisa também parar e prestar atenção, né? Porque ali você está totalmente sujeito a essa inconstância da pessoa, essa instabilidade. Ela fecha um evento em que ela vai fazer uma performance e ela faz outra, né? Então é o que você falou no começo, né? O que é que o consumidor quer ver? O que o público quer ver, né? Então a gente precisa prestar atenção nesse. Eu não sabia que tinha chegado nesse nível, porque eu li na mídia na época, mas é complicado isso, né? Olha, e no final, bom, ela foi, só para você saber, ela foi ovacionada, tá? De pé. Ela saiu da caixinha mesmo. Lá, mesmo. Ela aí saiu da caixinha. No final de tudo, o show. Bom, aí algumas músicas, ainda tinha algumas músicas por fazer, nós acabamos fazendo as músicas lá, tal. E aí no final de tudo, parou tudo, assim, ficou um silêncio, assim. Aí entrou uma moça, colocou umas plumas em volta do pescoço dela, um chapéu de arlequim, uma coisa que muito parecia até aquela coisa italiana, um chapéu italiano que não combinava com nada. Aí ela foi pra frente do microfone, assim, desculpa que eu tô com um negocinho de um cheirinho aqui no carro, eu bati nele. Ela parou na frente do microfone e falou assim, samba! Ah, claro, eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Quando você falou das plumas, eu já fiquei esperando. Ela gritou, samba! E que está agora, que samba! Socorro, que ninguém tinha ensaiado samba nenhum. Aí a galera da percussão começou a puxar o samba e eu comecei a tocar um negócio lá também.
Aí, Cláudia, veio a melhor parte do show, assim. Ela começou a sambar, só que, tipo, parecendo um alemão sambando. Aquela coisa, assim, que você faz com o bracinho, assim, e as perninhas, assim. Cara, aí a plateia veio ao delírio, assim. E os meus amigos que estavam na plateia me assistindo, eles tiveram um ataque de riso, assim, tipo, incontrolável, porque eles falaram, que você não tem ideia. Ele ainda falaram pra mim, você conseguiu ver ela sambando? Eu falei, pra ser sincero, eu nem olhei, porque eu tava com tanta vergonha vergonha alheia, vergonha de mim, vergonha de tudo, que eu não olhava pra ela, eu tocava de lado, assim, meio querendo esconder meu rosto, sabe? Mas os meus amigos falaram que foi patético ela sambando, que foi muito, muito engraçado, muito, muito engraçado. E assim, foi essa experiência com a Yoko Ono que eu tive. Ela foi um pouco diferente do que eu imaginava, né? Mas tem alguns estrangeiros que eles têm esse hábito de chegar no Brasil e achar que o samba é diversão. Então eles se vestem, né? Com Quase qualquer como roupa, palhaços, né? como palhaço. Você falou a palavra que eu queria falar. Como palhaço e acham que a gente precisa engolir isso goela abaixo. Certa vez eu estava no Exatamente. Rio de Janeiro, isso tem mais de 20 anos, e tinha um pessoal tocando samba na praia, e eu estava acompanhando um grupo de estrangeiros, porque na época eu estava fazendo um trabalho de marketing para eles, e eles pediram para eu acompanhá-los no Rio. Era época de carnaval, eu fui até a Sapucaí assistir os Nossa, desfiles. É sim, maravilhoso, é né? A maravilhoso. gente Eu sei, eu nunca fui, mas sempre falam que a gente não pode morrer sem pelo menos assistir uma vez um desfile, quer, né? a hora que eles começam com as caixas, antes de entrar, o- a- Nossa, toda aquela banda, né? Todos aqueles músicos, aquilo já bate no peito, é um já som reverbera orgânico. aqui, né? Já reverbera, é Meu orgânico Deus. aquilo. E não tem como você Ah, entrar em êxtase, e é hipnótico. Para mim ai, foi que hipnótico, é demais. maravilhoso. O Ai, eu posso som, imaginar. a hora que ele vem chegando mais perto da onde a gente estava num lugar muito privilegiado para poder assistir, mas Legal. ouvir tudo aquilo, para a gente é muito especial. E Ai, eles que estavam bacana. ouvindo com aquela cara de estrangeiros que não entendem o que é aquela música, o que Sim, a letra quer dizer, o que aquela fantasia sim, combina com todo aquele enredo, né? E então claro. isso me chamou muita atenção, mas na praia, no dia seguinte, eles estavam ouvindo samba e eles viravam para mim e falavam: "Você não vai sambar? Samba, samba!" E ficavam fazendo assim com o corpo. Não, eu não vou fazer isso na praia. Eu não vou sambar na praia. Gente, eles acham que você samba em qualquer lugar, na praia, no supermercado, Né? Então, enfim. a gente passa muito por isso, porque a gente não faz isso lá fora, a gente acolhe muito bem o estrangeiro, tanto Sim, que eu os acompanhei, sim, né, nas escolas de samba para assistir o desfile, porque isso é um show que não existe em nenhum lugar do mundo, mesmo, só no Brasil. mesmo, Né? mesmo, é uma maravilha, é uma das maravilhas do mundo, eu diria que é o carnaval brasileiro, assim, cara, né, e principalmente o carnaval ali nas avenidas, né, aqui, os desfiles, né, eu acho que Você são está simplesmente, bebendo da fonte, né? sim, imagine, é maravilhoso. Agora, você sabe de uma coisa? Essa história com a Yoko teve uma coisa boa, que foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Ela estava tão assim, né? Tão assim, com aquela empáfia, sabe? Aquela coisa meio antipática, meio autoritária e tal. Um dia antes da apresentação dela no Teatro Municipal, um dia antes, exatamente um dia antes, ela ficou completamente afônica. É, Quase que não imagina. teve não vou nem falar o show, né? Quase que não teve a performance dela. E aí a produtora dela veio falar, olha, nós estamos... Aliás, a produtora dela era uma brasileira, por sinal. Veio falar, a gente está bastante preocupado porque a Yoko não está bem, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu conheço um
um xarope chinês que eu compro na Liberdade, que se chama Peipacoa. É maravilhoso para voz, para estado gripal, para seja lá o que for. Ele é todo natural, ele é de gengibre, ele é tem raízes, enfim, ele é todo natural. Você não quer que eu vá comprar para ela? Aí ela falou assim: eu vou consultá-la. Eu achei até que a resposta fosse ser negativa, porque em geral essas pessoas não querem, né, enfim, se submeter a isso, tem medo, né? Menina, para minha surpresa, ela veio e falou: a Yoko quer sim o xarope. Eu falei: tá bom. Ela falou: quanto é? Eu falei: não sei, eu preciso ir até a Liberdade para descobrir. Aí depois ela me paga, não tem problema nenhum. Aí eu fui na Liberdade comprar o xarope para ela. Então foi muito engraçado que eu tava no balcão pedindo um xarope para a moça lá, e a moça foi pegar o xarope, o Peipacoa, e eu pensei comigo: cara, essa moça nem imagina que ela está pegando um xarope para a viúva do John Lennon, né? Muito engraçada essa cena, né? Essa situação de você estar ali comprando um xarope para a viúva E do John Lennon. você sair comprar um xarope que é chinês, mas que vende no Brasil para ela, né? Então todo essa backstage que aconteceu, esses bastidores que aconteceu, as pessoas não imaginam, né? O quanto isso Não. impacta na E você sua sabe que vida ela também. mudou comigo. Ela ficou diferente, ela ficou mais amável. Depois que eu fui comprar o xarope para ela, como o show já era no dia seguinte, a gente também não teve muito tempo ali de conviver, porque nós passamos o som à tarde, ela só veio para ver se os microfones estavam ok, depois à noite já foi a apresentação. Mas eu percebi que ela ficou mais amável comigo, de alguma maneira, né? Foi interessante isso. É interessante isso, né? Porque a pessoa passa a te ver com outros olhos, né? A gente tem um tempinho ainda para conversar. Eu quero que você me fale da sua experiência agora com uma brasileira icônica também, que foi a Gal Costa. Você trabalhou com ela há Ai, algum a tempo, né? Gal. Olha, a Gal foi uma das pessoas mais doces que eu conheci na minha vida. Mais doces. Sim, Sério? musical, querida. Nossa, olha, eu fico até emocionado de falar, viu? É, e você Ela sabe que tinha uma teve uma passagem competência musical muito grande, né? muito. Ela era muito capaz, muito. Você sabe que teve duas coisas que eu vivi com a Gal que eu fiquei. Uma que me deixou chocado e a outra, chocado e compadecido com a situação, e a outra foi a experiência que eu tive com ela em palco, né? Então, assim, a gente estava ensaiando no Rio e nós estávamos ensaiando no Estúdio Verde, que é o que chama Estúdio Verde. É lá em São Conrado, um estúdio maravilhoso. Para chegar no estúdio, você vai andando por uma passarela assim, né? Que ela vai no meio das árvores. É uma coisa impressionante. Você vai Que passando, você vai vendo lindo! os macaquinhos, tal. E daí você chega no estúdio lá embaixo, tal. É muito legal. E o piano que eu toquei era o piano que tinha sido o piano do Tom Jobim. Que é uma coisa, Uau! já tinha uma energia ali naquele lugar, naquele piano, sabe? Maravilhosa. Nós estávamos ensaiando e a Gal, ela não ficava com a gente no estúdio, ela ficava na técnica de som, sentadinha lá no sofá, no computador dela, ela ficava. Quando a música ficava pronta, a gente: Gal, vem aqui, dá uma ouvidinha, vê o que que você acha. Mas ela estava ouvindo, a porta estava aberta, ela ficava ali sentadinha lá no estúdio, lá na técnica, mas ela estava ouvindo o que a gente estava fazendo, né? Uma hora alguém contou uma piada e a gente começou a rir, bem na hora que ela estava chegando. E quando ela chegou, ela foi até o microfone dela e falou assim: do, do que vocês estão rindo? Com aquele o sotaque baiano dela, né? Do que vocês estão rindo? É de mim, é? E aquilo me pegou de um jeito tão forte. Na hora, eu fui no microfone, no meu microfone assim, e falei: Gal, como rindo de você? Como assim? Ninguém aqui tá rindo de você. Nós contamos uma piada. Ela falou: ah, não, é porque teve algumas vezes que eu chegava num lugar, os meninos estavam rindo e era de mim. Cara, e aquilo me deu uma. Eu falei: meu, como é que fazem isso com alguém?
Como é que fazem isso com uma artista? Você está trabalhando com uma artista, aí você vai contar uma piada da própria artista. Vai todo mundo rir, e ela vai entrar no lugar e vai. Sabe, aquilo me deixou assim. Eu percebi como tem gente cruel. Não tem gente Não é cruel. só isso, Queco, não é só ser cruel. Como é que a pessoa não respeita a história que essa mulher tem por trás dela, né? De ter saído da Bahia, de ter cantado com Caetano, com Maria Bethânia, com Gilberto Gil, de Claro, trazer toda essa gente. história que ela tem, né? Que ela, além de ter uma voz maravilhosa, de ser extremamente cuidadosa com todos os trabalhos dela. Eu tive o privilégio de assistir um show dela aqui em São Paulo, e a gente percebe o quanto ela se empenha de corpo e alma naquilo que ela está fazendo, né? E músicos assim, não são muitos mais, né? A gente ainda tem alguns, mas a gente passou por um momento em que a gente perdeu muitos músicos de qualidade como ela, né? E Sim. falar dessa forma, a gente sabe que ela já trouxe aí consigo essa dor, né, de não ter sido compreendida em algum Não, momento. aquilo me cortou o coração, mas me cortou o coração de um tanto que eu não aguentei. Porque todo mundo, quando ela fez aquele comentário, as pessoas não falaram, todo mundo ficou meio atônito, assim, não esperava que ela fosse dizer aquilo. Mas na hora eu falei assim, não. Porque eu tenho uma coisa dentro de mim, eu sou muito justiceiro, sabe? Eu tenho uma coisa de justiça dentro de mim, eu não posso ver nenhuma injustiça na minha frente, assim, que eu tenho que tomar a frente. Eu não aguentei, cara, eu peguei o microfone e falei, imagina, Gal, que rindo de você? Como assim? Que absurdo isso, ninguém nunca ia rir de você aqui, sabe? Eu tive que acolher ela, porque eu achei aquilo muito, muito mal das pessoas fazerem aquilo, né? E a segunda coisa que eu ia te contar, eu sei que nosso tempinho já tá chegando no final, foi quando nós estávamos passando uma música do show que ela cantava no disco com Lokua Kanza. Lokua Kanza é um cantor e compositor sul-africano, né? E ele cantou com ela a música, inclusive cantou em português, super bonitinho, português assim com sotaque, né? A letra era do Carlos Renó, com música dele, que foi feita especialmente para Gal. Chegou na hora do ensaio, na hora de entrar a parte do Lokua Kanza, ela ficou em silêncio, a gente passou a parte dele e voltamos para a parte dela. Aí ela falou assim, peraí, mas quem é que vai fazer a parte do Lokua Kanza? É melhor quem vai fazer? É melhor eu cantar a parte dele? Aí o Marcelo Mariano, que é filho do César Camargo Mariano, meu amigo, né, que me conhece, falou assim, Gal, o Quequinho canta, Quequinho gosta de cantar. Eu falei, aí eu fiz assim pra ele. Cantar pra Gal? Uau, que Aí delícia! ela falou, Queco, você canta? Eu falei, com você vai ser difícil, com você vai ser difícil. Ela, não, mas vamos experimentar, vamos experimentar. Menina, ficou o negócio, eu cantei em todos os shows da Europa, não sei o quê. Eu dividi a música com ela me deu ela me abriu essa porta. Claro, obviamente que eu dei conta do recado, né? Eu fui suficientemente competente, senão, obviamente, ela faria, meu filho, continue tocando piano, né? Me conta, o que é que você sentiu de cantar com a Gal Costa? Muita emoção, muita. E era lindo do dueto que a gente fazia, era muito lindo. E eu até depois vou te mandar, porque nós fizemos exatamente isso no programa do Altas Horas, que é a música que se chama Sexo e Luz, né? A música se chama Sexo e Luz. Eu vou depois te mandar o link, ficou muito, muito legal mesmo. E são pessoas que não voltam mais, né? A gente tem um carinho muito grande por ela ser uma pessoa extremamente humana, como sempre foi, pelo berço que ela trouxe musical com ela, né? Pelas pessoas com as quais ela cantou, as quais ela tocou, isso não tem preço, né? É uma falta que a gente vai sentir eternamente da carreira dela, justamente por causa disso, né? Porque ela Uma coisa que eu nunca...
Me perdoa, desculpa, eu te interrompi, desculpa. Ela trazia as músicas numa interpretação tão profunda que aquilo tocava a Completamente, alma da não. gente, né? Não, e assim, uma facilidade, a voz saía fácil, era extremamente afinada e musical. A gente estava passando uma versão do Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que nós fizemos para esse show especial hoje, né? Era um disco que chamava-se Hoje. Foi o primeiro disco que ela lançou pela Trama, o primeiro e único. Foi o César Camargo Mariano que fez todos os arranjos e eu fui indicado pelo César. Quando o César terminou de gravar o disco, ela falou César, vamos fazer show com a gente, vamos funcionar com a gente e tal. Ele falou, não, pra mim eu já passei dessa idade, eu já não tô mais com esse espírito, mas eu vou te indicar um pianista que eu tenho certeza que vai fazer exatamente o que eu faço tal. E o César me indicou, e foi assim que eu conheci a Gal, foi assim que começou o meu trabalho junto com ela, né? E esse foi o único disco que ela gravou pela Trama, né? O único, né? E realmente eu não tinha uma coisa que eu não entendia só, que eu conheci a Gal para fazer esse trabalho em especial, tudo, e nessa época ela tinha a empresária dela, que também era parceira, né? Que foi uma das pessoas mais negativas, mais que eu, olha, eu não tenho nem adjetivo, não é nem adjetivo isso aí, mas eu não tenho nem palavra para descrever essa mulher. Uma das mulheres mais pesadas que eu já vi na minha vida. Ela não tinha nada a ver com a Gal, nada. Eu nunca na minha vida vou entender o que motivava aquele relacionamento, porque assim, que a Gal tinha de Então doce, não era de lenda. leve. Então não era lenda. Não, a mulher era péssima. Péssima. Era uma pessoa que estava sempre para baixo. A boca dela estava o cacófato, né? Ela estava sempre com a boca para baixo. Nossa, Nunca gente, ela que esboçava loucura. um sorriso, de óculos escuro, assim, ó. E ela, quando abria a boca, era para te criticar. Sua roupa tá esquisita. Ah, esse arranjo não tá legal, tá feio. A Gal tá muito gorda. Ah, esse repertório não sei não. Uma vez a gente estava na Europa, nós brindamos o final do show, brindamos de felicidade, a Gal feliz, todo mundo não se reuniu, a gente estava feliz da vida, que o show tinha sido lindo. Quando nós brindamos assim, ela entrou no camarim e falou assim, aproveitem para brindar agora, porque quando esse show voltar pro Brasil, ele vai acabar. Esse show não dá dinheiro, esse show só tem música inédita, esse show é uma porcaria. Eu odeio esse disco. Por mim, já tinha morrido. Ela falou desse jeito, Cláudia. E a Gal não disse nada. Eu A Gal ficou acredito. quieta. Ela se Porque calou. choca, quebra aquela energia, né, do que está sendo comemorado ali, né? Choca tanto que muitas vezes a gente não tem como responder. Eu acredito que tenha acontecido exatamente a mesma coisa, porque estava todo mundo naquela vibe, né, vibrando Não. por aquilo. Você sabe que quando a gente estreou no Canecão, tava o Milton na plateia, o Caetano na plateia, o Gil na plateia. Era uma plateia assim, vários globais. No final foi todo mundo lá pro camarim pra brindar e tudo, né? E eu fui deixar porque o camarim dos músicos era longe do camarim da Gal. Eu fui deixar meu equipamento lá, assim, meu laptop, não sei o que, minhas coisas, e eu voltei pra brindar, porque você sabia que tava todo mundo brindando. A Vilma tava do lado de fora. Ela não tava lá dentro. E ela fez assim pra mim, ó, com o dedo, e eu achando que ela tava falando assim, tipo, vem logo, vem porque o pessoal tá brindando, né? E eu fui correndo, tal. Quando eu me aproximei dela, ela virou pra mim, me deu aquela medida assim, de cima a baixo, e falou assim, você engordou, né? Você acredita que a mulher, ao invés de falar, vai lá pra dentro que estão comemorando, não sei o quê, ela me manda um comentário desses, quer dizer, você vê uma pessoa recalcada, péssima. Olha, enfim, eu não quero terminar o nosso papo com essa energia pra baixo. Eu só quero te dizer que a Gal era uma pessoa linda, iluminada, de luz, talentosa, um ser humano abençoado, entendeu? E, olha, que ela continue onde ela estiver com essa luz linda, que foi um presentão que eu ganhei de Deus
poder ter ficado ao lado da Gal, ter subido ao palco ao lado da Gal, foi um imenso presente que eu recebi da vida. E cantado com ela, né? Não só tocar, Sim, mas como sim. cantar com ela, né? Que isso é Pois maravilhoso. é, Que pois delícia, Keco. Que é, histórias pois é, gostosas que você querida. traz. Nossa, é muito bom. Eu te agradeço porque eu sei que você está no carro, você está em trânsito, você parou para poder conversar comigo aqui. Imagina, que Mas isso, é isso uma honra. é maravilhoso. A próxima vez a gente marca um café para a gente Ô, poder se querida, com conhecer presencialmente e poder prazer, conversar e claro. gravar as nossas histórias juntos, porque o que você traz esse momento não volta, né? O momento da Gal, o momento da Yoko Ono, Não, e a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa perpetuar esses claro. momentos maravilhosos, né? E olha, eu vou te contar uma coisa. A gente vai ter que marcar ainda um próximo papo, porque você não tem ideia do que tem ainda de história. Com certeza, a gente vai marcar e a gente pode marcar presencial num café ou no Tá estúdio para a bom, gente querida, poder. vai Aí ser você uma toca honra, junto, vai viu? ser Ai, vai ser maravilhoso, demais. vai ser muito Muito gostoso. obrigado, Keco, Cláudia, viu? Muito adorei, obrigado. Que adorei. Muito bom. obrigada por voltar aqui no Carreiro e Suas Vozes, por Eu que compartilhar suas agradeço. histórias, né? Eu Eu que fico imaginando agradeço. você tocando no mesmo piano que o Tom Jobim tocou. Não é? Já Ai, pensou? que delícia, né? É tipo assim, Maravilhoso. ficar beijando a sua mão depois, né? Porque você tocou E no eu piano do vou, Tom Jobim, né? eu vou te mandar depois esse vídeo do Altas Horas, no Serginho Groisman, que eu cantei com a Gal, que tem um determinado momento que ela canta literalmente assim, olhando pra mim nos meus olhos. Então é muito, muito legal, viu? Manda Muito assim que a legal. gente edita e põe aqui no final dessa entrevista. Fantástico, perfeito, super combinado. Combinado. Adorei te Tá ver. bom, Desejo para você um querida. excelente dia. A gente vai marcar um Pra novo você papo, sim. também. Mas aí depois a gente pode marcar no estúdio para você, junto com o piano, para você ir tocando as músicas e contando as histórias do tempo em que você acompanhava esses músicos fantásticos, tá ok? Maravilhoso. Muito obrigado, Cláudia, pelo carinho, viu? Obrigada a você, querido, por estar de novo aqui. Olha, que delícia ouvir essas histórias, né? Para você que Muito está nos ouvindo, eu bom. acredito que você também tenha se divertido muito com a gente, com as histórias que o Keco traz, né? Ele é um músico de mão cheia, né? Aquele músico que eu falei, a gente precisa beijar a mão dele, aí que ele tocou no piano do Tom Ô, Jobim. querida, coisa boa. Muito obrigado, Isso é viu? maravilhoso, né? Então, nos vemos no próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau! Tchau, gente. Valeu. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.